Livro Cartas sobre a Fé, Padre Emanuel André. Introdução. Em nosso século XIX, falou-se e fala-se muito de instrução, e mesmo de instrução pública, assim como de instrução obrigatória. Mas há um ponto essencial sobre o qual o mais frequente é não ter ele merecido mais do que uma atenção superficial. Não se indaga, antes de tudo, a quem se teria de ensinar. Isso, no entanto, valeria a pena, pois geralmente, se não universalmente, as pessoas a quem devemos ensinar são pessoas batizadas. Pessoas batizadas. O que quer isso dizer? Quer dizer que uma criança batizada, tendo recebido de Deus, na ocasião de seu batismo, graças que modificaram poderosamente as condições de sua inteligência, é preciso ter este fato em consideração quando se deseja falar a essa inteligência assim modificada. Deus, tendo pelo batismo incutido na alma da criança o hábito da fé, daí decorre infalivelmente essa alma ter uma inclinação muito forte para as verdades da fé e uma necessidade premente de recebê-las para assimilá-las, nutrir-se delas e passar na fé do hábito ao ato. E essa deve ser a regra invariável da instrução, seja na família, seja nas escolas, não importa quão superiores ou famosas elas sejam. O cristão é sempre cristão, o batizado sempre um batizado, e sempre um filho de Deus aspira a conhecer seu Pai que está nos céus. Se antes de tudo entregarem à criança o alimento que ela reclama, verão sua inteligência, se bem que ainda em plena aurora, regozijar-se com uma alegria maravilhosa, e logo depois desenvolver-se e desabrochar. Pois se o homem terrestre vive de pão, o homem inteligente cristão vive da verdade. Se ao contrário, pouco se preocupando com as várias necessidades da criança, não tiverem para entregar-lhe, senão frias nomenclaturas ou definições gramaticais, que ela não compreenderá, senão 10 anos mais tarde, ou talvez nunca, acontecerá infalivelmente isto. Enganada no que almeja, frustrada em suas aspirações mais legítimas e mais santas, a inteligência da criança se entorpecerá, se estiolará, e acometida de uma espécie de tísica sui generis, ela forçará os senhores professores das escolas primárias a constatar que o nível intelectual vai sempre baixando. Isso é notório, infelizmente. Pode-se saber ler e escrever, mas não se sabe nem pensar o que se escreve, nem julgar o que se lê. Verdadeira carência intelectual. Mães cristãs, querem evitar semelhantes desgraças a seus filhos? Trabalhem para consegui-lo. Nós lhes ajudaremos. De início, diremos que há 3 maneiras ou métodos de ensinar a religião. O primeiro seria o método que iria de sua memória à memória de seu filho. O segundo, que se originaria de sua inteligência indo à inteligência dele. O terceiro, enfim, de sua fé à fé dele. O primeiro método reina em muitas escolas, o segundo igualmente. O terceiro é hoje o privilégio quase exclusivo e grande honra das mães cristãs. O método que nós chamamos da memória é um método fácil. Hoje se deseja que tudo seja fácil. Mas, sem dúvida, este é o método necessário para a instrução do animal. Há animais ensinados. Aplicado ao cristão, esse método é consideravelmente depreciativo para sua alma. Para o cristão, o espírito é o ponto importante da alma. É a sua cidadela interior. É onde deve reinar a verdade. Agora, pela fé. No céu, pela visão de Deus. É, portanto, ao espírito da criança que é preciso visar. Se dirigirem só à sua memória, se ensinarem à criança o catecismo, como ensinam a gramática, se fizerem recitar a história sagrada igual à geografia,
podem não ter feito mais do que constatar se sua memória reteve fielmente o que leu no livro. Terão praticado grande dano a seu espírito, que, não recebendo o alimento e o estímulo que lhe são indispensáveis, se abaterá e cairá de inanição. O segundo método é muito superior ao precedente. Ao menos vai de inteligência a inteligência. Uma pessoa que sabe dirige-se à criança para ensinar-lhe. Esse segundo método força a inteligência da criança a trabalhar e a habitua a raciocinar e lhe faz sentir o poder de uma demonstração. Com tudo isso, porém, este método não poderá fazer senão pessoas instruídas, pois não atende a todas as necessidades de um batizado. Se à força de querer ensinar ciência ao aluno, esquecerem as aspirações de sua alma cristã, se não trabalharem para vivificar a fé de seu batismo, os tesouros depositados na alma pelo batismo, pela confirmação, pela Eucaristia, irão se consumindo, e um dia, finalmente, o homem que foi instruído por vocês deixará de crer. Não se diz que muitos homens perderam a fé estudando, e até estudando teologia? Embora esse método possa produzir eruditos, é insuficiente, pois não forma crentes. Se o primeiro método prejudica a inteligência, o segundo prejudica a fé. Precisam então, ó mães cristãs, sem negligenciar a memória, nem negligenciar todos os recursos de sua inteligência e a de seus filhos, precisam de um método mais poderoso, mais seguro, mais adaptado ao fim a que se propõe. Será um método que vai direto, já dissemos, de sua fé à fé de seu filho. Sua inteligência de batizado reclama algo que todos os livros do mundo não lhe poderiam dar. A letra mata, de São Paulo, em sua linguagem divinamente enérgica. A esta querida alma batizada é preciso fazer compreender aquilo que o mesmo São Paulo chama de verbum fidei, a palavra da fé. Um hebraísmo, é verdade, mas que em português quer dizer a fé falada. A fé falada. Sim, eis aí, mãe cristã, o leite espiritual que seu filho pede. Dele, seja mãe por inteiro, e não babá. A criança pede em primeiro lugar a palavra e não o livro. O livro virá a seu tempo. Mas se crerem, ó mães, falem de sua fé aos seus filhos. Eles são batizados e, portanto, aptos a lhes escutar. Eles acreditarão pela graça de seu batismo e sua alma dirá: tenho meu pão, eu vivo. Primeira carta. A natureza da fé. A senhora leu com muita atenção certo post-scriptum do nosso catecismo e pede-me para escrever-lhe uma carta respondendo a uma pergunta. O que é, pois, a fé? A pergunta é curta, a resposta será longa. Vou-lhe escrever uma carta, 2 cartas, 3 cartas e talvez até mais. Sem mais demora, entro no assunto. A senhora tem filhos amáveis e amados, que Deus lhe deu. E é por causa deles que me pergunta: o que é a fé? Responderei, e precisamente por eles encontrarei um meio fácil de dizer o que é a fé. Note bem, a senhora conhece seus filhos e sabe que eles são seus filhos, mas a posição deles em relação à senhora não é exatamente a mesma. Pois, se é verdade que eles a conhecem, é preciso convir que eles não têm outro remédio senão acreditar que a senhora é mãe deles. Digo que eles têm de acreditar porque nunca terão a prova de viso desse fato. Foi a senhora quem lhes disse, e no que ouviram, creram. Eles o receberam com uma confiança perfeita, quase se poderia dizer cega, pois se uma outra mulher tivesse cuidado deles como a senhora cuidou, e lhes tivesse testemunhado alguma afeição, eles a chamariam de mãe, levados por um impulso natural. Veja por esse exemplo como crer é natural ao homem, pois ele tem necessidade de crer.
primeiramente em seu pai e sua mãe. Nunca sobre este ponto o homem pode chegar a uma demonstração. Ele deve crer. Isso faz parte da ordem natural, e ele crê. É por isso que o homem chama seu pai de pai e sua mãe de mãe. Assim, os primeiros conhecimentos do homem são conhecimentos não demonstrados, mas aceitos com inteira segurança, confiado na palavra do pai e da mãe. A criança viverá muito tempo neste estado, em perfeita segurança, sob a autoridade de seus pais. Diz Santo Agostinho: é da ordem natural que a autoridade preceda a razão. E adiante, a autoridade exige a fé e prepara o homem para a razão. Quando mais tarde a razão da criança estiver formada, ela poderá se basear nela. Mas, antes disso, é indispensável que o homem creia. É um bem que lhe é necessário, que Deus lhe preparou para sua paternal solicitude e que o homem recebe sem a menor dificuldade. Ouçamos ainda Santo Agostinho. Uma coisa é acreditarmos confiados na autoridade, outra na razão. Crer pela autoridade é muito vantajoso e não dá trabalho. Vê-se assim como a criança está sob a tutela de seus pais. Ela crê naquilo que seus pais sabem. Crê sem demonstração naquilo de que seus pais têm a demonstração e a evidência. Santo Agostinho diz que é assim na ordem natural. E protegida por esta ordem natural, a criança se sente bem e efetivamente está bem. Podemos, pois, dizer agora que, assim como a criança está sob a tutela de seus pais na terra, o cristão está sob a tutela de seu Pai, que está no céu, crendo na palavra de Deus, como ele crê na palavra de seu Pai, e tendo fé em Deus, como tem fé em seu Pai. E a senhora poderá então compreender, sem dificuldade, o que é a fé. Chego ao fim a que me propus. A senhora fala a seu filho, ele ouve, ele crê. É a fé humana correspondendo à autoridade humana natural que Deus lhe deu sobre seu filho. E como o Pai na terra tem autoridade para ensinar a seu filho e pode exigir dele a docilidade, quer dizer, a fé, Deus, o Pai dos seres espirituais, como diz São Paulo, tem também autoridade para falar às almas e para exigir delas a fé. O pai sabe uma porção de coisas que o filho não sabe e que o filho deve crer. Deus sabe também muitas coisas que o homem não sabe e que deve crer, porque Deus disse, quando deu ao homem a honra de lhe falar. Veja a semelhança. Ela é perfeita e, no entanto, é preciso notar uma diferença considerável que a senhora verá sem dificuldade. A senhora fala a seu filho. Ele acredita no que a senhora diz, é natural. A criança encontra em sua própria natureza tudo o que é necessário para crer. A fé que sua palavra exige dele não o eleva acima de sua natureza. Mas quando Deus, o Pai dos seres espirituais, fala à sua criatura, como seu desígnio é elevá-la acima de si mesma e de fazê-la participar não mais de uma simples verdade natural, e sim de uma verdade de natureza divina, portanto superior à natureza humana, em outros termos, sobrenatural, o homem não encontra mais em sua natureza capacidade suficiente para receber um ensinamento que o excede e que vence a distância de Deus ao homem. Então, se Deus quer que acreditem em sua palavra, é absolutamente necessário que eleve até ele mesmo, quer dizer, sobrenaturalmente, a faculdade natural que o homem tem de crer. E quando Deus concede esse benefício ao homem, dizemos que ele lhe deu a graça da fé. A senhora compreende agora, porque está dito no princípio do catecismo, que a fé é um dom de Deus. Eu creio. Segunda carta. Como se adquire a fé? Dissemos que a fé é um dom de Deus. Vamos examinar como este dom tão precioso chega até nós. Para começar, notemos que esse dom, sendo sobrenatural, é sempre inteiramente gratuito. Não podemos merecê-lo,
e nenhum homem pode merecê-lo por nós. Se ele nos vê, é unicamente pelos méritos de nosso Senhor e por pura misericórdia de Deus. Mas como a fé chega até nós? Para nós que fomos batizados, criancinhas, o dom da fé nos chega no meio deste magnífico cortejo de graças que se chama batismo. Nesse momento, Deus, adotando-nos como filhos, derrama em nossa alma o dom da fé. Quer dizer que ele dispõe interiormente as potências da alma, nossa inteligência e nossa vontade, do modo necessário para que esta alma produza facilmente, alegremente, o ato de fé. E mais tarde, já dispondo do uso da razão, o espírito da criança poderá receber a verdade revelada, dela se alimentar e corresponder pelo ato de fé. Creio em Deus Pai, etc. Assim, a criancinha batizada traz em sua alma o gosto pela verdade revelada, a inclinação para essa verdade, a necessidade dessa verdade. Dessa disposição, deste hábito sobrenatural, a Senhora fará uma justa ideia, comparando a disposição, a inclinação natural que tem a criancinha pelo peito de sua mãe. Ela precisa dele, ela o reclama. Se o encontra, está bem. Se lhe é recusado, será a sua morte. Do mesmo modo, a criança batizada, em virtude de seu batismo, tem fome e sede de ensino cristão. Ela quer seu leite, aquele do qual fala o introito, quase modo. É aí que está a sua vida, pois o justo vive da fé, diz a Escritura. Com instrução cristã, a criança batizada está praticando atos de fé. A fé que recebeu no seu batismo e que, pondo em prática, desenvolve. Toma conhecimento de Deus, seu Pai, da Igreja, sua mãe, dos santos do paraíso, que são seus pais e irmãos. Exatamente como na ordem natural, a criança que a Senhora alimenta sorri primeiro para sua mãe, depois para seu pai, depois para seus irmãos e depois toma conhecimento do mundo exterior e torna-se homem. Por um caminho análogo, porém, superior, já que sobrenatural, a criança batizada cresce como filho de Deus e de sua Igreja, e torna-se um membro vivo de Jesus Cristo sobre a terra, para ser mais tarde co-herdeiro de seus bens no céu. Assim, veja, nós que fomos batizados criancinhas, recebemos primeiramente no batismo a disposição de crer. Depois, quando já tínhamos algum raciocínio, nos deram a conhecer as verdades da fé e começamos a praticar o ato de fé. Desse modo, recebemos primeiramente a fé habitual, em seguida a fé atual, quer dizer, a fé que é exercida. Foi segundo essa economia divina que Deus nos deu a fé. É a fim de que possa perceber melhor a natureza deste dom. Direi como ele chega por um caminho diferente até os adultos que receberam o batismo depois de terem usado o uso da razão. Preste atenção, porque assim receberá alguma luz sobre o dom da fé. Vejamos, pois, a obra de um missionário entre os chineses ou os índios da América. Ele fala, não é ouvido. Fala outra vez, não é ouvido. Ah, aqueles que o escutam não são batizados, são surdos. O padre não diz, tocando-lhes as orelhas, Éfeta, abri-vos, como ele disse no nosso batismo. No entanto, o homem de Deus não desanima. Reza, pede a Deus a graça da fé para esses pobres infelizes. Fala de novo. 2 ou 3 pobres almas parecem escutar com atenção. Ele percebe. Vai até elas. Elas vêm a ele. Deus lhes deu um bom impulso para a fé. Ah, como é preciso esse impulso! Será a salvação dessas almas se forem fiéis. Se, porém, deixarem de lado essa graça, de cujo valor nem desconfiam, será a perdição eterna. Mas elas ouvem com uma atenção incomparável e vão gostando dos ensinamentos que lhes são dados pouco a pouco. Se lhes fosse dado uma luz muito grande, elas recuariam apavoradas. O padre mede os termos,
proporciona a alimentação à fraqueza do doente, reza e, com a ajuda de Deus, o infiel recebe algumas verdades da fé. Faz um ato de adesão a essas verdades que já conhece. E à medida que faz esses atos, cresce nele a disposição de crer. Enfim, o infiel está pronto para receber toda a verdade. Ele pede a Deus o dom da fé. Chega o dia do batismo e Deus lhe dá a graça habitual da fé, pela qual já havia feito alguns atos antes do batismo. Veja então como custa ao dom da fé entrar na alma de um adulto. Além das dificuldades criadas pelo pecado original, ainda há resultantes dos pecados pessoais, dos preconceitos da nação, da família, etc, etc. Mas nenhuma dessas dificuldades existe com as criancinhas batizadas. A criança recebe a graça do alto antes de ter tocado neste mundo daqui de baixo. E assim nunca poderemos agradecer suficientemente a Deus a graça de termos sido batizados ainda criancinhas.